Para você que é apaixonado por esportes, está no ar o Upgrade aqui na Rádio Futebol Clube. Amanhã tem a grande decisão da Copa da Inglaterra entre Chelsea e Manchester United em Wembley. Notícias do futebol europeu e também da rodada do fim de semana do Brasileirão 2018. Muito boa noite para você ligado na Rádio Futebol Clube. Hoje, sexta-feira, dia 18 de maio de 2018. Véspera de um grande jogo. Amanhã nós teremos em Wembley a grande final da Copa da Inglaterra, a FA Cup, a competição mais antiga do futebol mundial, envolvendo dois grandes rivais, né? O Chelsea, do Antônio Conte, contra o Manchester United, de José Mourinho. Jogaço sem favoritismo, né? O time do Chelsea não deverá ter o Emerson Palmieri, jogador brasileiro, que foi revelado pelo Santos, está contundido. Na equipe do Mourinho, o Lukaku ainda vai fazer um teste momentos antes do jogo. Ele tem uma contusão no tornozelo. Em compensação, o Martial, o francês, né, está liberado, se recuperou de uma contusão no joelho e poderá ser novidade do técnico Antônio Conte. O Mourinho, nas últimas horas, né, falou que a gente não pode jogar toda uma temporada por conta de um resultado. Ou seja, é claro que ele quer ganhar a Copa da Inglaterra amanhã, mas se não ganhar também, isso não seria nenhuma tragédia, né, para o pessoal do Manchester United. E aí, perguntaram para ele aquela coisa de jogo amarrado, se ele gostava, se ele não achava mais divertido um jogo com muitos gols, né, porque normalmente em final a coisa é mais travada, né? São poucos os gols e tal. E o Mourinho, em relação a essa pergunta, se era mais divertido ganhar de goleada ou não, ele disse o seguinte: 6-0 is entertaining? If you win, yeah. I don't think so. I don't think it's entertaining. I think entertaining is emotion until the end, is open result until the end, is everybody on their seats until the end, is both dugouts nervous and tense with the unpredictability of the result. That's for me, as a football lover, not as a manager, but as a football lover, for me that's entertaining. So I think it's going to be entertaining. Bom, o Mourinho realmente é uma figura, né? Ele perguntou para o repórter: você acha que 6-0 é divertido? Aí o cara falou: bom, para quem ganha é. Ele falou: eu não concordo com você. Para mim, diversão é aquele jogo duro, tenso, nervoso, aquele jogo que as pessoas ficam ali nos assentos, senta, levanta até o final, aquela tensão de sair um gol no fim, ou do jogo ir para a prorrogação, aquela coisa toda. Para mim, isso é diversão. E baseado nisso que eu penso, eu acho que o jogo vai ser divertido. Então já deu para perceber que o Mourinho não deverá se jogar para cima do Chelsea na partida de amanhã em Wembley. Pelo lado do Conte, além de falar da final, né, que é legal estar disputando um título, aquela coisa toda, o nome do Conte foi muito falado nos últimos dias, nos últimos meses, na seleção italiana, em outros clubes, que ele poderia estar de saída do Chelsea. E aí perguntaram para ele se esse seria mesmo o último jogo dele no comando do Chelsea. I can tell for sure this will be my last match in this season. Yeah. For sure, because for me and my players, this will be the last game for us. Then, as you know very well, I have a contract and I'm committed to the club. Bom, ele tirou uma onda aí com os jornalistas ingleses, né? Ele falou: ó, o que eu posso dizer para vocês com certeza é que o jogo de amanhã será o último da temporada.
Aí todo mundo começou a rir, né? Porque realmente a temporada termina amanhã para os clubes ingleses, né? Ele falou, para mim e para os meus atletas, com certeza será o último jogo. E aí ele falando sério, ele falou, bom, como vocês sabem, eu tenho um contrato assinado com o Chelsea e pretendo cumpri-lo. É isso que eu posso dizer. Então, ficou a interrogação no ar. Ele disse também que vai cumprimentar o Mourinho. Eles tiveram aí um entreveiro. O Mourinho não gostou muito num jogo em que o Chelsea venceu o Manchester United, da maneira como o Conte comemorou. Aí o Conte também andou falando do Mourinho. Enfim, os dois não se bicam muito. Mas o Conte falou, por mim não tem problema, eu vou lá normalmente, darei a mão, vou cumprimentar o Mourinho. Então esse é o clima para a grande decisão de amanhã em Wembley, né? Este jogo que encerra, portanto, a temporada na Terra da Rainha e, coincidentemente, né, é um dia especial lá, tem casamento real também, né, a Inglaterra toda mobilizada em função disso, então eles colocaram o jogo até um pouquinho mais cedo, né, no horário inglês, 17 horas e 15 minutos lá no horário local, né, para não concorrer com o casamento real que vai acontecer amanhã lá na Terra da Rainha. E também ainda falando no futebol inglês, o Gareth Southgate, que é o técnico da seleção inglesa, divulgou a convocação, né, da seleção que vai disputar a Copa do Mundo. E a grande surpresa foi a ausência do Joe Hart, que foi o goleiro, né, da última Copa da Inglaterra, era um cara titular absoluto nos últimos anos, e ele chamou o Pickford, do Everton, o Butland, do Stoke City, e o Nick Pope, do Burnley, né, que para ele são os melhores goleiros, ou foram os melhores goleiros dessa temporada que está terminando. E aí perguntaram para ele se as portas para o Joe Hart estavam fechadas, ou se no futuro ele poderia voltar a trabalhar na seleção inglesa. Absolutely, I've picked players on form, and if he's playing well for his club, why wouldn't we select him? So there's no reason that has to be the end. He's got important career decision this summer, and we hope he can resolve that smoothly, and he can be back playing at his very best. Ele falou que em absoluto, que a porta estará sempre aberta, que ele é um técnico que convoca jogador que está em forma, né? E que se no futuro ele estiver jogando bem pelo clube dele, não vai ter nenhum problema, ele será convocado novamente, que ele espera aí que o goleiro, a partir do próximo verão, possa resolver lá as coisas dele e voltar a jogar em alto nível, para que lá na frente o Joe Hart possa novamente vestir a camisa da seleção inglesa. Porém, isso não vai acontecer na Copa do Mundo da Rússia. Bom, como já dissemos ontem aqui, amanhã o Buffon vai se despedir da Juventus, né, no jogo contra o Verona, em Turim. Ele se despede, já há uma informação de que o Buffon recebeu uma proposta milionária para jogar no Paris Saint-Germain, né? E pode ser que isso aconteça. O Buffon não quer jogar na Itália, até para não ter que enfrentar a Juventus no primeiro momento e tal, mas ele veria com bons olhos, né, jogar em outra equipe. O Paris Saint-Germain, evidentemente, né, é um time que pode ser interessante para o Buffon, até porque o único título que ele ainda não tem na carreira é a Champions League. De repente, né, já pensou o Buffon jogando com o Neymar, aí na próxima temporada a equipe se reforçando? Isso é claro se o Neymar não for para o Real Madrid, né? E o Paris Saint-Germain montar uma equipe mais forte, conseguir ganhar uma Champions League, é um desafio aí que, imagino eu, o Buffon já deva estar pensando a respeito. Ainda sobre o campeonato italiano, só que na Série B, hoje aconteceu uma classificação absolutamente dramática do Parma. O Parma jogava fora de casa contra o Spezia, vencia por 2-0, mas ele dependia de um tropeço do Frosinone para poder subir. E isso aconteceu. O Frosinone estava jogando em casa com o Foggia, ganhando o jogo 2-1,
estava subindo, estava deixando o Parma ali naquela zona de disputar ainda playoffs para ver se teria condições ou não de subir para a Série A do Campeonato Italiano, só que no último minuto do jogo, o Roberto Floriano empatou a partida para o Foggia, fazendo 2-2, e com esse gol o Parma subiu, está de novo na primeira divisão do Calcio na próxima temporada. É um clube tradicional, é um time que todo mundo conhece, então o Parma, portanto, está de volta. Foi um drama, mas hoje a cidade está festejando, sem dúvida nenhuma, esse resultado, a vitória do Parma e o empate do Frosinone contra o Foggia, o Parma de volta à Série A do Campeonato Italiano. Enquanto isso, em Portugal, a Federação Portuguesa de Futebol confirmou a grande decisão aí da Taça de Portugal entre Sporting e o Desportivo das Aves para domingo no Estádio Nacional do Jamor, que fica ali na Grande Lisboa, né? Havia uma dúvida se esse jogo iria acontecer ou não, em função da invasão ao centro de treinamento do Sporting, né, antes de ontem. Nós até trouxemos aqui os detalhes com o Norberto Notari, direto lá de Lisboa. Aqueles vândalos tradicionais invadiram, agrediram jogadores. O Bas Dost, por exemplo, foi o que se deu, levou a pior, teve que levar pontos na cabeça, enfim. Então havia até uma certa mobilização para que esse jogo não acontecesse, mas ele vai acontecer e tomara, né, que fique só dentro das 4 linhas. Quem ganha a Taça de Portugal vai para a Liga Europa, então e também tem todo o charme, é uma competição cheia de tradição lá no território português. E nessa temporada ficaram na final o Desportivo das Aves e o Sporting, né, o Sporting que perdeu não só o título, mas também a vaga para a Champions League ao não conseguir ficar pelo menos em segundo lugar. Em Portugal, o campeão vai para a Champions League, o segundo disputa uma pré-Champions. E o Sporting, que chegou a liderar o campeonato, terminou em terceiro, por isso a revolta da torcida que culminou nesses acontecimentos lamentáveis, né, verificados ao longo da semana lá na cidade de Lisboa. E amanhã começa mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, Brasileirão aí com clássicos nesse fim de semana e jogos bem interessantes, importantes, começando às 4 da tarde com Atlético Mineiro e Cruzeiro no Estádio Independência, 7 da noite Flamengo e Vasco da Gama, esse jogo com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube, o líder Mengão, no Maracanã, com certeza lotado diante de um dos seus grandes rivais, né? O Vasco não está bem, mas é aquela história, às vezes num clássico o que está mal acaba se reabilitando e o Flamengo tentando comprovar aí a sua grande fase, se classificou no meio de semana para as oitavas de final da Libertadores, ou seja, há um clima bem legal em torno do Flamengo nesse momento. Amanhã também, às 9 da noite, tem Palmeiras e Bahia na Arena do Verdão. Domingo, 11 da manhã, Vitória e Ceará. O jogo será em Salvador, no Barradão. Nos jogos das 4 da tarde, Sport e Corinthians, lá na Arena Pernambuco, também com transmissão aqui da Rádio Futebol Clube. Aí no Morumbi tem o clássico São Paulo e Santos, em Curitiba, Paraná e Grêmio. Em Belo Horizonte, no Estádio Independência, América Mineiro e Botafogo. E às 7 da noite, Fluminense e Atlético Paranaense. Na segunda-feira, encerrando essa rodada, às 8 da noite, o Internacional recebe a Chapecoense no jogo marcado para o Beira-Rio. Portanto, mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro. Quanto à situação do Fábio Carille, muito discutida nas últimas horas, ele já avisou que somente na segunda-feira irá se pronunciar de forma oficial. O Corinthians foi direto da Venezuela para Recife, né? Então joga domingo com o Sport, aí na segunda ele vai ouvir, vai ver direitinho a proposta lá da Arábia, se for tudo que andaram falando por aí, R$1 milhão por mês, é claro que ele vai embora, não vai ter jeito.
e o mais provável é que o Osmar Loz seja, né, o próximo técnico do Corinthians, para não mexer muito na estrutura. Ele é um dos auxiliares do Carille, ele trabalhou muito tempo nas categorias de base do Corinthians, conquistou títulos nas categorias de base e também já está lá há um bom tempo, conhece a filosofia de trabalho do clube e deve ser o próximo treinador se o Carille realmente sair. Em relação à vitória de ontem, 7-2 na Venezuela, contra o Deportivo Lara, com 3 gols do Jadson, né, um hat-trick, gols bonitos. O Jadson fez um belo gol de primeira, o Romero fez um gol de vôlei, enfim. O Corinthians ontem deitou e rolou. Foi a maior vitória de um visitante na Libertadores até hoje, né? Ninguém nunca havia, como visitante, vencido por 7-2. O Corinthians teve uma goleada em 1999 de 8-2, mas jogando no Pacaembu contra o Cerro Porteño. Agora 7-2 fora de casa, o Corinthians ontem escreveu o seu nome na história da Libertadores. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time atualizando as notícias mais importantes do esporte. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode ouvir quando quiser, onde quiser, através do www.radiofutebolclube.com.br, no seu tablet, no seu computador ou no seu celular. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Amanhã, a partir das 18h50, tem Flamengo e Vasco aqui na Rádio Futebol Clube. Então fique sempre conosco, Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esporte.